Tudo bem, doutor? Tudo bem, Seja Fábio. muito bem-vindo ao nosso Obrigado. Tribuna Independente. Uma grande satisfação estar aqui. Satisfação é nossa. Obrigado por aceitar o nosso convite para falar agradeço o convite. de um tema... Olha, eu sinceramente, eu nunca vi esse assunto na televisão, né? E eu queria queria que o senhor explicasse um pouquinho, porque quando eu estudei um pouquinho mais a fundo, até estava vendo com a Letícia agora há pouco lá na redação, eu percebi que existem nessas dores, nessa síndrome, músculos que a gente nem imagina que estão relacionados, não é isso mesmo? O que é a síndrome da dor miofascial, doutor? Boa noite. Bom, Fábio, a síndrome da dor miofascial, como o próprio nome já ilustra, vem dos termos mio, que significa músculo, e facial, que vem de fáscia, que são os tecidos que envolvem e que conectam os músculos no corpo. É um conjunto de sinais e sintomas, o qual a espinha dorsal é a dor de causa muscular ou de alguma alteração dessas fáscias que envolvem esses músculos. Uhum. Talvez para simplificar ou para exemplificar melhor para o espectador o tipo de manifestação mais comum da síndrome da dor miofascial, um exemplo é interessante. Por exemplo, o famoso torcicolo, acordar com o pescoço rígido, doloroso, com limitação aos pequenos movimentos. É um exemplo bem comum de síndrome de dor miofascial, uma alteração muscular, que pode ser, no caso do torcicolo, uma contratura, mas também pode ser um estiramento, uma distensão, uma inflamação ou um trauma, levando a uma síndrome dolorosa de características específicas. E essas características da dor miofascial geralmente envolvem uma dor mecânica, que piora com os movimentos ou com o alongamento, uma dor bem localizada, geralmente uma localização relacionada a esse grupamento muscular que está alterado, que pode vir com uma manifestação de irradiação para regiões adjacentes ou não, e uma sensação de dor que a gente chama de dor em pontada, ou dor em contusão, ou dor em pressão, que é aquela sensação de dor semelhante a se você tivesse levado uma pancada no local ou um trauma, por exemplo. Tá. Para a gente entender, né? Nós sabemos que tem os pontos de gatilhos. Eu estava vendo uma imagem lá em cima a respeito disso. Na verdade, ela começa na face e irradia para os demais músculos, ou é o inverso? Existem gatilhos que vêm dos músculos, por exemplo, das costas, que é o que eu fiquei mais impressionado que eu vi, e vem para a face. Qual que é o movimento correto que a gente pode imaginar? Os pontos gatilhos, eles são manifestações justamente dessas contraturas musculares. Então, algumas áreas do músculos, eles entram numa situação como se fosse de um circuito fechado. Então, eu posso ter alguma coisa gerando aquela dor. A reação do músculo para evitar que o corpo sinta essa dor é um movimento de contração. Tá. Essa contração em excesso geralmente perpetua o estímulo doloroso e aí entra no ciclo vicioso. Dor, contratura, contratura e dor. Normalmente isso começa dentro da estrutura muscular, que a gente chama de ventre muscular. E aí, como as fáscias, os tecidos que envolvem os músculos e os próprios ventres musculares estão muito envolvidos entre si, esses pontos gatilhos, eles podem levar a uma tração dessas estruturas faciais e acaba por magnificar essa dor. Esses pontos gatilhos, eles são a manifestação clínica mais típica da síndrome de dor miofascial. Tá. E é interessante porque eles são muito importantes no momento do diagnóstico desse tipo de dor. E eles são muito perceptíveis. Então, são pontos, geralmente rígidos da musculatura, onde um estímulo tátil de pressão, uma pressão que no músculo normal não gera uma sensação dolorosa, mas que num ponto gatilho de dor miofascial gera uma dor bastante intensa. É até interessante que a gente costuma dizer que é muito típico da dor miofascial. Quando a gente pressiona um ponto gatilho, a gente tem o jump sign, que é o sinal do pulo. Então, o paciente, num movimento de reflexo, para evitar aquela dor que eu estou causando assim, durante o meu exame físico, ele faz um movimento de retração, de pulo, para justamente livrar um pouco a pressão do toque e não ter aquela sensação dolorosa que a estimulação do ponto gatilho gera. Entendi. No caso dos sintomas, eu já sinto a dor de imediato ou ela é algo crescente, por exemplo, que começa com um pequeno incômodo e isso vai se tornando insuportável? As manifestações, elas podem ser variadas. Então, eu posso ter um quadro de dor de início súbito, por exemplo, o torcicolo é um bom exemplo, mas eventualmente, talvez uma das manifestações mais comuns de síndrome dolorosa miofascial é a famosa
travar as costas, né? Travar a região lombar. Então, em algum movimento súbito, levar alguma carga, levantar algum peso com a musculatura que não está condicionada, pode gerar algum pequeno trauma. E no momento já ter a sensação de uma dor intensa naquela região. Outro exemplo muito comum é aquela dor que se inicia após atividades físicas de musculação, por exemplo. Então, hoje é segunda-feira, muita gente talvez esteja começando aí as suas sessões de treino neste dia. E depois de 1 ou 2 dias, o trabalho de sobrecarga de uma musculatura que não está condicionada também gera um início de um quadro doloroso que muitas vezes é súbito. Por outro lado, a síndrome do miofacial ela também pode ser uma manifestação de uma patologia crônica. Então, muitas alterações degenerativas da coluna vertebral, da coluna cervical, das articulações, joelho, quadril, podem gerar dor diretamente por essas alterações articulares, mas todas essas articulações são envolvidas e estabilizadas por estruturas e grupamentos musculares. Então, alterações anatômicas dessas articulações podem gerar sobrecargas contínuas, progressivas, de pequena intensidade, mas sempre acumulativas, desses grupamentos musculares adjacentes. Então, pode começar como um quadro de dor leve, que não incomoda tanto, só que a não correção ergonômica daquele movimento, a contínua sobrecarga daquele grupamento muscular, pode ir aumentando a intensidade dessa dor ao longo do tempo e progredir de uma dor de leve intensidade para uma dor de moderada ou forte intensidade com limitação da capacidade funcional dos movimentos. Vamos falar um pouquinho sobre a relação da fibromialgia e da síndrome miofacial? Sim. Doutor, bom, já estou abastecido aqui, né? Que eu comi de melão. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre a diferença da fibromialgia e da síndrome miofacial. Existe muita confusão entre as duas, doutor? Existe porque as manifestações clínicas, a sensação dolorosa, ela pode ser muito semelhante entre essas duas entidades patológicas. Contudo, a fibromialgia, apesar de evoluir com dores de característica até musculares em diversas partes do corpo, ela tem algumas características específicas. Primeiro é a causa. A fibromialgia é um distúrbio funcional. Então, a gente não sabe exatamente o porquê que algumas pessoas desenvolvem fibromialgia, mas a gente acredita que seja uma alteração na sensibilidade dolorosa, no que a gente chama de tolerância dolorosa. Então, os pacientes que desenvolvem fibromialgia, eles têm uma sensibilidade maior à dor, diferente das outras pessoas. Isso geralmente é associado a um distúrbio de sono e também com muita manifestação psicossomática, então muito influenciado por eventos de estresse ou por períodos de dificuldade psicológica, acabam manifestando, aumentando essa sensibilidade à dor e se manifestando como uma dor, na maioria dos casos, generalizada, difusa por vários segmentos do corpo, sem uma causa que a justificasse. Então, o diagnóstico geralmente é clínico, através de algumas características clínicas, mas é necessário a solicitação de alguns exames para investigar se não há nenhuma outra doença causando essas manifestações dolorosas difusas. Isso para a fibromialgia. E a síndrome do miofacial, ela também pode ser generalizada, mas não por uma tolerância menor à dor, e sim por alterações musculares diretamente. Na maioria das ocasiões, essas alterações musculares são focais, então os sintomas eles são em poucos ou em alguns segmentos do corpo, diferente da fibromialgia, que é algo mais difuso. E como as etiologias são diferentes, isso acaba acarretando tratamentos diferentes, princípios terapêuticos diferentes. Mas as manifestações clínicas, elas podem se confundir e, caso o paciente não tenha o conhecimento ou não procure um atendimento médico profissional, ele pode também se confundir dentre essas duas entidades. Agora, tem relação entre elas, porque nós temos uma pergunta aqui da Maria José, do Rio de Janeiro. Ela está perguntando assim, ó. Fábio, pergunte ao Dr. Hermann, eu tenho fibromialgia e pinçamento. Ela coloca aqui C5, C6, C7, J4, J5. Ela diz que sente dores da cabeça aos pés. Ela pergunta se tem relacionamento com a síndrome miofacial e se tem tratamento para isso. Bom, ela, pelo que ela fala, ela já tem um diagnóstico de fibromialgia. Então,
ela já fechou os critérios e provavelmente ela sente dores difusas pelo corpo porque ela tem uma tolerância menor à dor. Então, ela tem uma sensibilidade maior à dor do que a população geral. Como ela citou algumas alterações, possivelmente de coluna cervical, então pinçamento, provavelmente ela deve ter uma discopatia degenerativa, isso pode gerar uma sobrecarga da musculatura cervical, que dá estabilidade e sustentação à coluna óssea cervical, e isso pode acarretar a ela sintomas de dor miofacial secundária a essas alterações da coluna vertebral cervical, e ela pode ter manifestações de síndrome de dor miofacial localizadas na musculatura cervical, além das dores que ela tem, que ela pode apresentar da fibromialgia, que podem se desenvolver em outras partes do corpo. Contudo, como ela tem uma síndrome de base que já aumenta a sensibilidade dolorosa, há uma facilidade para que ela sinta dor por menores alterações que o corpo dela vem apresentar. Então, existe uma relação que não é direta, mas uma relação mais de magnificação. Então, uma paciente que tem fibromialgia pode ter outras regiões onde ela tem a síndrome de dor miofacial magnificada, né, com maior facilidade. Entendi. E como é que é feito esse diagnóstico, então, da síndrome miofacial? O diagnóstico da síndrome de dor miofacial ele é eminentemente clínico. Então, são características clínicas que eu colho na minha história clínica. Então, eu vejo as características da dor, quando ela iniciou, o que a fase piorar, o que gera alívio. E complemento essa história clínica ao exame físico. Então, vou avaliar aquele segmento que o paciente tem dor, se realmente há sinais clínicos de que aquela dor venha de algum grupamento muscular. No momento do exame físico, é bem importante a localização ou a procura dos pontos gatilhos. Então, através da palpação, eu consigo localizar os pontos gatilhos de alguns grupamentos musculares e daí aumentar a minha chance ou a minha suspeita de que aquela dor tem uma etiologia miofacial. E eu não preciso de nenhum exame para confirmar a dor miofacial. A minha hipótese eu gero na investigação clínica e eu só preciso pedir alguns exames para excluir causas que possam simular a síndrome de dor miofacial. Então, exames laboratoriais para identificar outras doenças que possam estar causando isso, então hipotireoidismo, lúpus, artrite reumatoide, artrose. São exemplos de síndromes que podem simular dor miofacial, ou até alguns exames complementares para que eu investigue as causas no caso de uma síndrome miofacial secundária. Como, por exemplo, eu citei antes o paciente que tem uma artrose de quadril e tem uma dor em região glútea ou em região lombar baixa. Então, por que ele está tendo essa dor miofacial? Será que ele tem uma artrose de quadril? Será que ele tem uma artrose da coluna vertebral? Será que ele tem uma disfunção de articulação sacroiliaca e isso está gerando uma dor miofacial na musculatura adjacente? Então, a investigação clínica para o diagnóstico de síndrome de dor miofacial caminha mais ou menos seguindo esses princípios. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento? Sim. Doutor, vamos falar um pouquinho, então, sobre essa questão do tratamento. Uhum. É muito difícil fazer o tratamento? É fácil fazer o tratamento? O tratamento, quando completo, ele costuma ser bastante efetivo, mas ele não é um tratamento isolado. A gente costuma dizer que, para a maioria das síndromes dolorosas, e a síndrome de dor miofacial ela não é diferente, o tratamento multifatorial ou multidisciplinar é o mais interessante, porque você vai ter várias frentes agindo tanto nas causas daquela dor, como nos sintomas, como na prevenção. Uhum. Então, a síndrome de dor miofacial, ela tem alguns pilares. O pilar medicamentoso, ele é baseado no uso de analgésicos, eventualmente anti-inflamatórios por um curto período de tempo, e o uso de relaxantes musculares, principalmente para tirar o paciente da crise. Isso pode ser associado a condutas intervencionistas, então, infiltrações de pontos gatilhos ou infiltrações de substâncias que possam causar o relaxamento muscular, por exemplo, os anestésicos locais, ou até mesmo o agulhamento seco, como é o que é feito na acupuntura, que é uma técnica que acaba ajudando muitos pacientes que têm síndrome de dor miofacial. Eventualmente, os pacientes que são mais refratários, que tenham contraturas musculares mais difíceis de tratar com esse tratamento conservador, a gente pode progredir para etapas um pouco mais avançadas, então a infiltração de outras substâncias relaxantes no músculo. A toxina botulínica é um bom exemplo disso.
e o tratamento fisioterápico ou de reabilitação muscular, de fortalecimento, de alongamento. A fisioterapia é uma das opções, mas as massagens acaba sendo uma opção dessa categoria de tratamento. O trabalho muscular, como por exemplo a musculação bem orientada, ou até mesmo atividades físicas, por exemplo, como o Pilates, contribuem muito. Essas terapias de reabilitação motora, elas são muito importantes para manter a melhora do paciente. Então, a gente tira o paciente da crise dolorosa com as medicações ou, eventualmente, com as infiltrações. E a manutenção dessa melhora dos sintomas, geralmente, é conseguida com esses tratamentos de reabilitação motora. Fisioterapia, musculação, alongamento, massagem ou Pilates. São exemplos dessas condutas. É importante o paciente entender que a síndrome do miofascial talvez seja a síndrome dolorosa que mais depende dele reeducar o seu próprio corpo com a ajuda dessas outras técnicas, para evitar que as crises dolorosas retornem. Então, isso é o que garante uma resposta ao tratamento mais prolongada e mais permanente. Tem prevenção, doutor? Tem algum tipo de prevenção? A prevenção, eu diria que é manter o condicionamento muscular, o fortalecimento, o tônus, antes que a dor apareça. E isso você consegue com um programa regular de atividades físicas, ou manter uma vida ativa, evitar o sedentarismo e evitar coisas que você sabe que você não é capaz do ponto de vista muscular ou motor, por exemplo. Eu sei que eu não consigo carregar uma carga de 40 quilos nas minhas costas por 10 metros, então eu vou evitar de fazer esse tipo de atividade exagerada e vou me ater àquilo que eu consigo fazer sem riscos para a minha saúde. Entendi. Quer dizer, tem que também evitar os exageros. Evitar os exageros, mas manter sempre o movimento, só que dentro de uma certa ponderação. Dr. Herman dos Santos Fernandes, quero agradecer muito sua presença nessa noite. Quero passar os contatos aqui do doutor. BV Especialidades Médicas, está aparecendo tudo aqui no vídeo, o Thiago vai colocar para a gente. O Facebook do doutor é Dr. Herman Fernandes, copie, bate uma foto aqui, né? Que é melhor para você copiar direitinho como é que é escrito. O Instagram é dr.hermanfernandes e os telefones de contato é 11 São Paulo 94222-4433 e 11 97060-8558. Doutor Herman, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença nessa noite e obrigado pelas dicas importantes sempre para a nossa saúde. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço.